Vamos começar nossa aula de hoje. Na semana passada, nós começamos a falar sobre a Era Vargas, o período de 15 anos no qual Getúlio Dornelles Vargas governou o Brasil de forma consecutiva. Nós vimos como ele chegou ao poder através da Revolução de 30 e a primeira fase do seu governo, que foi chamada Governo Provisório, que durou de 1930 a 1934. Marcos desse período foi a queima dos estoques do café, o levante paulista contra o governo, chamado Revolução Constitucionalista de 1932, e a elaboração de uma nova Constituição em 1934, na qual foram criadas as primeiras leis trabalhistas do Brasil e foram reformuladas questões relacionadas ao voto. Foram criados o Tribunal de Justiça Eleitoral, instituído o voto secreto e o voto feminino. Nesse momento da nossa história, Vargas é escolhido pela Constituição como novo presidente do Brasil, isto é, ele foi eleito de forma indireta. Essa eleição de Vargas permite que ele comece o governo constitucional, que a gente vai começar a falar agora. Vargas, ele assume o governo constitucional em 1934, como eu falei anteriormente, pois ele foi indicado pela Constituição de 1934. Ele foi eleito pelo voto indireto. Ele começa esse governo e um dos marcos desse período é o fortalecimento do trabalhismo. Com o trabalhismo, que é aquela política dele de conceder leis aos trabalhadores, dessa maneira ele consegue ter o apoio da população. Ao longo desse governo constitucional vai acontecer um embate político entre a AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Ação Nacional Libertadora, grupos opostos. A AIB era de cunho fascista e usava de violência contra seus adversários. E, muito importante, tinha apoio do governo. A ANL era voltada, inspirada pelas ideias comunistas. Seu principal líder, Luiz Carlos Prestes. Em 1935, Luiz Carlos Prestes, com apoio de alguns companheiros, tenta dar um golpe no país e instituir o comunismo. Esse golpe foi conhecido como Intentona Comunista e ele fracassou. Para quem tiver interesse, existe o filme Olga, uma produção brasileira que conta esse filme, esse golpe, essa tentativa de golpe. Em 1937, Vargas deveria convocar novas eleições, só que ele não convoca. É criado por militares, simpatizantes, partidários de Vargas, um falso plano comunista. Eles criaram um documento no qual continha informações de um plano comunista para tomar o poder no Brasil. Ele se aproveita desse falso plano e vai às rádios e apresenta como solução para evitar que isso aconteça a sua permanência no governo, mas de forma mais autoritária. Tá? Isso vai entrar um novo período da história brasileira, que é chamado Estado Novo. O Estado Novo começa em 1937 e vai ser um período de ditadura no país. Vargas institui essa ditadura, através do Plano Cohen. Ele fecha o Congresso Nacional, isso constitui a centralização do poder em suas mãos, suspende os direitos políticos, mantém a sua ação trabalhista, a sua política trabalhista, nesse momento que é criado o salário mínimo e a carteira de trabalho, mas ele conduz o país com mãos fortes. Uma das principais características da censura, da ditadura, é a censura. Nesse sentido, ele cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela censura. É nesse momento também que é criado o programa de rádio A Hora do Brasil, onde Vargas e seus ministros falavam à população seus principais feitos, faziam pronunciamento. Esse é a Voz do Brasil, A Hora do Brasil existe até hoje, hoje em dia ele é a Voz do Brasil. Em 1942,
o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Um fato que causa estranheza. Por quê? Vargas era assumidamente simpatizante do fascismo. Mas por que o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados? Vargas recebeu o apoio financeiro do governo norte-americano para a construção da usina de Volta Redonda. E após esse apoio financeiro, ele se junta, né, aos aliados, grupo do qual os Estados Unidos fazia parte. As tropas brasileiras, FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, rumam para a Itália, lá conseguem muitas vitórias e ao final da guerra, com a derrota dos aliados, isso vai afetar diretamente no governo Vargas. Por quê? Vargas, ele começa a ficar, já pelo desgaste político de 15 anos de governo, né, ele passa a enfrentar uma crítica. Por quê? Como ele havia enviado tropas brasileiras para lutarem contra o fascismo europeu, se ele mantinha o fascismo, se ele mantinha uma ditadura no Brasil. Começam os protestos, as manifestações, perda de apoio por parte de Vargas e o desgaste do próprio governo levam à sua renúncia. Antes de renunciar, porém, ele convoca eleições, mas a pressão é muito grande e ele acaba renunciando em 1945.